Uma notícia que o Brasil esperou por décadas finalmente se torna realidade. Sim, já temos a vacina contra a dengue. Você já estava sabendo dessa informação? Se não, você vai ficar sabendo todos os detalhes aqui no nosso Papo de Especialista de hoje. Eu sou Ana Neri e começamos este nosso podcast tão especial, esta bonita parceria entre a Rádio Alvorada de Londrina e a PUC Paraná, também aqui. Já vou apresentar a nossa convidada, mas quero ressaltar, olha só, que notícia boa, nós estamos abrindo este podcast e saber que uma vacina que foi desenvolvida aqui por brasileiros e também já está aprovada pela Anvisa. Já compartilhe o link deste programa, principalmente você que está acompanhando pelo nosso YouTube, youtube.com/Alvorada Londrina. Um grande abraço para você que nos acompanha pelo rádio, pelo Spotify e em vídeo você pode ver aí o nosso rostinho, o rostinho também da nossa convidada, que eu quero receber a partir deste momento com imensa alegria, recebê-la mais uma vez aqui, Aline Stipp, doutora em microbiologia, também professora da PUC Paraná, campus Londrina. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Muito obrigada, Ana, muito obrigada aos ouvintes e também, aos telespectadores agora do YouTube da Rádio Alvorada. Muito bem, e você vai ficar por dentro então deste assunto. A doutora Aline vai começar explicando pra gente, doutora, esta vacina que era uma das mais aguardadas pelos brasileiros, agora ela se tornando realidade. O que essa vacina representa então, doutora, como avanço para a medicina e também principalmente para a saúde da população brasileira? Nossa, Ana, essa vacina é um marco histórico, Porque ela é 100% desenvolvida por cientistas brasileiros e, além disso, a tecnologia é nossa, Então, assim, é um marco para o passo científico do Brasil, mas também para a saúde, porque a gente tem a dengue aí, uma das doenças mais perigosas, que a gente tem o ano inteiro esse mosquito circulando, e essa doença aqui não escolhe quem picar, quem infectar. Então é um marco gigantesco aí para a comunidade, para os brasileiros e para quem possa se vacinar. Doutora, você falou que a tecnologia aí é nossa, uma grande conquista para o nosso Brasil, e essa é uma tecnologia específica. De forma simples, então, como ela funciona dentro do organismo para gerar essa proteção aí tão esperada? Então, a tecnologia é um vírus atenuado, O vírus, quando a gente toma a vacina, ele entra em contato com o sistema imunológico, do paciente e produz anticorpos, que a gente chama de anticorpos de memória. Então, ao ser picado pelo mosquito e o vírus estar no mosquito, a hora que esse vírus entra no nosso organismo, ele tem uma resposta rápida da nossa imunidade, a gente chama imunidade de memória. E aí a pessoa ela pode ficar doente, mas os sintomas são bem brandos e não leva à gravidade. Doutora, e a dengue, a gente sabe, possui diversos sorotipos, Porque isso sempre foi um desafio, então, para os pesquisadores, e como esta vacina, ela responde a este cenário aí dos diversos sorotipos? Então, a nossa vacina ela é tetravalente, isso quer dizer que pega todos os sorotipos de dengue. Nós temos 4 sorotipos, então dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, e a nossa vacina ela é específica para os 4 sorotipos, então a pessoa vai estar imune a todos os sorotipos. E é recente, doutora? Muitos ainda nem sabiam, pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que agora o Brasil tem a vacina contra a dengue, uma vacina brasileira. Como que essa vacina vinha sendo aí aguardada pela população, também pela medicina? Então, a vacina da dengue, anos de estudo, Ana, assim, então, anos de estudo, foi aprovada a fase clínica, que é a fase que a gente dá para a população, para a gente ver, a cobertura dessa vacina, e uma vacina tetravalente. Então, nós tínhamos vacinas que eram com sorotipos específicos, os que mais circulam, no território nacional, mas agora o Butantan desenvolveu uma vacina que é tetravalente, então tem a cobertura para todos os tipos de vírus. Então, assim,
é uma expectativa muito grande, né, desse quadro, desse esquema vacinal, do calendário de vacina que vai ser divulgado pelo Ministério da Saúde, para que a população seja o mais rápido possível imunizada. E esse ano de 2025, ela já foi feita a fase de aplicações, de testes, está previsto para que ela entre aí no calendário a partir de quando, efetivamente? 2026, né, é o marco para ela entrar no calendário, e foram feitos estudos numa população bem grande. Então, ela é destinada a uma população de 4 anos a 60 anos, né? A população acima de 60 anos, ela vai ter que aguardar porque não temos a quantidade de pessoas envolvidas no estudo. Então, eu acho que, né, a médio e longo prazo a gente pode vir a também ter a doença acima de 60 anos. Mas no próximo ano a gente aguarda com bastante expectativa essa vacina. Notícia boa, hein? Final de 25 com expectativa para a gente entrar em 2026 com essa notícia tão boa da vacina contra a dengue. E a gente percebeu, né, doutora, nos últimos anos aí um aumento de casos muito grandes. Aqui o Paraná ele sempre se destaca no cenário nacional, entre os estados aí sempre com maior número de casos. Então a existência da vacina, ela altera essa perspectiva agora para o futuro? Sim, a médio e longo prazo a gente tem a questão da diminuição, né, de pessoas doentes procurando atendimento hospitalar, né, que eu acho que são os casos mais graves, né, então devido a realmente a gente ter uma vacinação coletiva, né, então a perspectiva futura ela é muito promissora. Então o que a gente espera? Que daqui 2 anos, 3 anos a gente tenha menos circulação de vírus, então a probabilidade de termos casos graves e reinfecção diminua bastante ao longo dos anos. E pode acontecer também, doutora, num futuro aí, não sei quantos anos aproximadamente, como outras doenças, por exemplo, como sarampo, doenças que já estão erradicadas, vir a acontecer isso também em relação à dengue, depois de muitos anos, pessoas imunizadas irem diminuindo o caso, de também ir havendo assim essa erradicação da doença? Então, a erradicação, quando a gente tem uma doença veiculada por um vetor, né, que é o mosquito, ela é mais dificultosa. Então, porque assim, a gente não consegue controlar o vetor, a gente controla o que está ao nosso redor. Então, por isso que mesmo imunizada, é importante que aquela pessoa também olhe para o seu quintal, né? Então, a questão da erradicação da dengue, ela não é comentada devido a gente ter um vetor como agente transmissor. Então, é bem difícil dela ser erradicada. Mas o mais importante também é a vacina, né? Que ao tomar a vacina, a gente sabe, provavelmente seja, lembrando aí da época da Covid-19, né, doutora? As pessoas ficaram imunizadas, hoje elas, quando contraem o vírus, não que elas não contraiam, mas a doença vem de maneira mais leve. Com a dengue também vai ser assim, desta forma, a pessoa vai ser picada, ela pode ser contaminada e não ter aqueles efeitos graves, seria isso? Isso, a mesma coisa, tá? A vacina, ela tem a mesma perspectiva, que ela amenize a doença, né? No caso da nossa vacina do Butantan, por ela ser tetravalente, ela vai ter a cobertura dos 4 vírus. O que acontece? Quando uma pessoa é picada, é um sorotipo de um vírus que pica. Aí, a maior incidência dela conseguir ter uma reinfecção por dengue, só que por outro sorotipo, ainda existe. Então, por isso que a pessoa tem dengue um ano, tem dengue no outro, porque a gente não tem o mesmo vírus circulando a todos os tempos. E essa vacina não, ela vem para a cobertura ser contra os 4 vírus. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Aline, professora da PUC Paraná, Campus Londrina. Já estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco, que passa super rápido, né, doutora? A doutora já tinha participado aqui conosco outra vez, falando sobre a higienização da nossa cozinha. Ela que é microbiologista, está participando aqui conosco. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem perguntas já de ouvintes que chegaram pelo nosso WhatsApp, que de repente pode ser a sua dúvida também, não é mesmo? Então continue ligadinho aqui no nosso Papo de Especialista. Quem está acompanhando pela rádio, dá tempo de ligar para um amigo, para familiar, falando desta boa notícia e que a doutora Aline Stipp está esclarecendo aqui todas as dúvidas para a gente sobre a vacina brasileira contra a dengue. Se você não sabia, você vai ficar por dentro de todos os detalhes. E quem está acompanhando pelo YouTube, peça um favor, compartilhe este link com mais alguém para que outras pessoas e muitas outras pessoas recebam também essas informações tão importantes. O Papo de Especialista volta já.
Estamos de volta com o nosso papo de especialista, conversando com a nossa querida doutora Aline Stipp, microbiologista, professora da PUC Paraná, Campus Londrina, e ela está falando aqui conosco desta notícia maravilhosa que a gente vai poder vivenciar na prática mais concretamente em 2026, que é a vacina brasileira contra a dengue e que nós temos que valorizar a nossa saúde aqui no Brasil. Doutora, a gente sabe que no ano passado, aqui no Brasil, adolescentes estavam recebendo a vacina contra a dengue, não era uma vacina brasileira, e hoje a gente tem esta notícia maravilhosa e as pessoas de casa querem saber, né, quando ela começar a ser aplicada na prática. Nesse primeiro momento, quais são os grupos que aguardam, né, a autorização para a futura aplicação? Vai começar geralmente pelos grupos prioritários? O que está sendo previsto aí, doutora? Então, hoje, né, a vacina tá liberada para faixa etária de 4 a 60 anos, né? Então, ainda ninguém falou nada qual grupo vai ter a prioridade para essa vacina, né? O que se fala é que é devido a um estudo epidemiológico, né? Qual que é a população mais suscetível, né? Então, no Covid foi diferente porque a gente começou com os mais graves, quem poderia ter gravidade da doença. A dengue, né, a gente vê quem é a questão da suscetibilidade, qual é o grupo mais suscetível. Então, provavelmente, o esquema vacinal para dengue, a gente tenha essa questão desse estudo epidemiológico, né? E quem que vai aguardar, Ana? Os menores de 4 anos e os maiores de 60 anos. E gestantes também ainda está em estudo, né? A gente não tem uma quantidade de gestantes que tomaram a vacina, né, do Butantan, para ter a eficácia comprovada, e também, né, uma questão de segurança, né? Porque a gente tem aí um arbovírus, né, que é um vírus, né, que é o tipo de vírus da dengue, não tem uma segurança para gestantes tomarem essa vacina ainda. Então, essas populações a gente tem que aguardar um pouquinho, e o esquema vacinal, com certeza o Ministério da Saúde vai fazer um estudo para saber quais são as prioridades. E a nossa vacina brasileira contra a dengue, do Butantan, ela já está batizada? Porque o ano passado que os adolescentes estavam recebendo aqui no Brasil era aquela quedenga, né? Agora temos a honra de dizer que nós brasileiros temos a nossa vacina contra a dengue. Ela já foi batizada, doutora? Já tem nome? Ainda não tem nome, só tá falando que é uma vacina tetravalente para dengue. Ainda não foi batizada, mas ela merecia um nome carinhoso, porque foi uma vacina tão esperada, né, Ana? Então, assim, contra os 4 sorotipos de vírus, né, uma vacina 100% nacional, eu acho que ela merece um nome bem carinhoso aí da população. Com certeza vai ser pensado com carinho, né? De repente o Butandengue, que é do Butantan, né? Mas a gente vai guardar. O mais importante é saber que a vacina já vai estar aí liberada para o ano de 2026. Doutora, a gente sabe que toda vacina é normal, elas podem gerar ali algumas reações. Já se sabe alguma coisa relacionada a essa vacina do Butantan em relação, né, aos efeitos mais comuns e quais pessoas precisam de orientação médica antes de se vacinarem? Sim, as reações são as reações de qualquer vacina, né? A vacina, questão tipo de vermelhidão aqui no local, uma dor no local da picada, febre baixa, né? E são esses os relatos. Quem tem que tomar cuidado? Quem tem algum tipo de alergia contra alguma estrutura da doença, da vacina, e também os imunossuprimidos e gestantes. Então, esse grupo, ele precisa principalmente perguntar para o médico, né, se o médico autoriza essa tomada dessa vacina, mas quem tem alergia realmente tem que tomar cuidado para tomar essa vacina. Doutora, tem uma questão que eu vou começar a trazer aqui neste segundo bloco, depois no próximo bloco a gente vai falar melhor também. É que o que a gente tem percebido ao longo dos anos aí, até infelizmente por questões ideológicas, políticas, essa questão de disseminação de falsas informações em torno das vacinas. A gente sabe que houve bastante queda, em geral, no número de pessoas que procuram a vacina, seja a vacina da gripe, vacina contra outras doenças, né, Covid-19. Então as pessoas acabam, às vezes, desenvolvendo um certo receio por falta de informações. Então, um esclarecimento muito importante, né? A vacina, essa nova aí, que a gente vai poder tomar a partir de 2026, ela pode ser tomada por quem já teve dengue anteriormente?
Sim, ela está liberada para quem tenha tido dengue, sim, tá? Então todo mundo deve tomar. Eu até brinco, né? A gente tem que tomar vacina familiar. Quando um toma, todos tomam, porque daí a família vai ficar protegida, né? Então, aí vai ter menos circulação, aí você vai protegendo a comunidade, protegendo os amigos, familiares, e aí protege a comunidade por todo. O grande problema é assim, que foi uma tristeza, né, Ana, essa questão dessas campanhas anti-vacinas, né? Porque o que acontece? O Brasil era visto como o primeiro lugar no mundo. A gente tinha uma porcentagem de 97% de imunização. Com Plano Nacional de Imunização, referência para todo mundo. Gratuito. Assim, não existe outro país no mundo com um calendário vacinal tão completo quanto o Brasil, né? E gratuito. Então, assim, essas fake news que surgiram durante a pandemia destruíram esse esquema vacinal. Que a gente saiu de 97%, a gente caiu para 60%, 62%. Agora a gente deu uma retomada. E a população que mais sofreu foram as crianças. Dentro da primeira infância, existem doenças gravíssimas que sempre foram combatidas contra a vacina. Então, a gente está falando de paralisia infantil, a gente está falando de cachumba, de sarampo, doenças graves para o nosso pequeno. E a criança, ela responde à mãe. Se a mãe leva, ele toma. Se a mãe não leva, ele não toma. Então, essas fake news colocaram as nossas crianças em risco. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a vacina da dengue, ela é segura para a população de 4 a 60 anos. Então, quem está dentro dessa faixa etária deve tomar. Me protegendo, se eu vou lá, tomo vacina, eu estou me protegendo, mas eu também estou protegendo os meus. Então, a minha família, os meus amigos, os meus familiares e a minha comunidade. Então, a gente tem que abrir a população. Então, essa é a pior fake news que tem. E uma fake news que a gente tem que combater. Quem toma a vacina não fica doente. A vacina não vai causar a doença, né? Ela vai causar um estímulo da imunidade. Para quando eu receber aquele vírus, eu não ter a gravidade da doença. Às vezes é importante a gente fazer essa pergunta. Você que está ouvindo aí, que está acompanhando essas palavras da doutora Aline explicando sobre a segurança das vacinas, as reações que muitas vezes são comuns. Mas olha, se o seu pai, a sua mãe não tivesse levado você quando você era criança, pequenininho lá de colo, ou até na sua primeira infância ali, até os seus 10 anos também, para tomar aquelas primeiras vacinas, será que você teria a saúde que você tem hoje? Então, graças àquelas vacinas que você tomou lá atrás, na sua infância, olha quantas doenças foram erradicadas e que, infelizmente, hoje, muitas a gente vê voltar por falta de informação ou por fake news em torno das vacinas. Doutora, para a gente encerrar este bloco, tem pergunta de uma ouvinte nossa, mandou pelo nosso WhatsApp 999930318, Eliane, da cidade de Alvorada do Sul, aqui pertinho de Londrina. Ela pergunta assim: doutora, se eu já tive dengue 2 vezes, a vacina ainda é eficaz para mim? Ela pode evitar que eu tenha de forma grave? Sim, com certeza, né? Com certeza. Mesmo porque, quando você teve dengue, provavelmente você não fez um exame para saber qual o sorotipo, né? Então, que são 4, né, doutora? São 4 você disse? sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4. Então, pode ser que você tenha tido pelo sorotipo 1, só que a vacina, ela cobre 4 sorotipos. Então, não me garante que você vai ser picada novamente pelo mesmo tipo que você foi picada. Que aí sim você já tem uma imunidade de memória, né? Os anticorpos de memória. Então, sim, pode tomar e deve tomar. Que daí a imunidade vai estar protegendo contra os 4 sorotipos. Doutora, aproveita a pergunta aqui da Eliane para saber se uma informação é mito ou se faz sentido, né? Porque eu, por exemplo, nunca tive dengue. Aliás, eu vou dizer, viu, doutora, quando começar a vacina de dengue de 2026, eu já vou estar com a minha roupa preparada para essa vacina, porque vai ser um evento, né? Quanto tempo essa vacina está sendo esperada? Há pessoas que dizem assim que se já teve dengue uma vez, que a próxima vez que ela tiver, tem que tomar cuidado, porque pode ser aquela dengue hemorrágica só pelo fato de já ter tido uma primeira vez. Mas nem sempre é assim, então, né, doutora? Porque pelo que você está falando, parece que vai depender do sorotipo. Não significa que a segunda vez ela já tem a chance de ser hemorrágica. Como que seria isso? Porque tem várias pessoas que
comentam sobre isso. Na verdade, o que acontece? Primeira coisa, o estado do paciente, né? Então, o que acontece? A hora que você recebe, né, a picada do mosquito e você tem o vírus, o grande problema é o tipo de processo inflamatório que você vai ter no seu organismo. Então, quem vai dizer se vai ter uma forma muito mais grave ou menos grave é o seu próprio organismo. Então, não garante que na segunda vez você vai ter a forma grave, né? O importante é que a imunização, você sempre vai ter uma forma mais branda daquela dentro. Então, por isso a gente fala que imuniza, né, que tem os anticorpos, porém a chance de você ter a forma grave, ela é mais fraca. Muito bem. Já estamos finalizando o nosso segundo bloco. No próximo tem mais perguntas de ouvintes, que pode ser a sua dúvida também. Aliás, você pode sempre estar enviando sugestões aqui para o nosso Papo de Especialista pelo nosso WhatsApp, que é o 999930318. Doutora Aline Stipp vai esclarecer mais dúvidas para nós no próximo bloco. Então não saia daí, porque o Papo de Especialista volta já. Você está acompanhando o Papo de Especialista pela nossa Alvorada FM 106.3, também pelo Spotify ou pelo aplicativo da Rádio Alvorada na palma da sua mão. E ainda, olha, tantos meios, né? Rádio Alvorada, que é multiplataformas, pelo YouTube. Você que está nos assistindo, tá vendo aí o nosso rostinho da doutora Aline, ó. Coraçãozinho para você. Hoje estamos falando com muita alegria sobre a chegada aqui da vacina brasileira contra a dengue, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, e os ouvintes estão participando, estão mandando dúvidas aqui para a doutora Aline Stipp. Reforço, ela é microbiologista e também professora da PUC Paraná, Campus Londrina. Doutora, nesse bloco já voltamos com perguntas. Ayrton, do Jardim Tóquio, aqui de Londrina, um abraço para você e para todos do Jardim Tóquio. Ele pergunta assim: a vacina, ela pode ser tomada por adolescentes? Existe idade mínima e máxima? Ayrton, sim, pode ser tomado por adolescentes, e eu acredito que vai ser até um grupo prioritário aí, porque, né, eles estão na circulação, não gostam muito de passar repelente, né? Então acho que ele está aí ligado nos grupos prioritários. A vacina tem a cobertura de 4 a 60 anos. Então, menor que 4 anos e maior de 60 anos não tem indicação. Mas, de 4 a 60 anos dá para vacinar a família inteira aí contra a dengue. Muito bem. E tem mais pergunta aqui agora da Samara Campos, Conjunto José Jordano, Zona Norte de Londrina. Ela pergunta assim, doutora Aline: gestantes ou mulheres que pretendem engravidar podem tomar a vacina? Bom, gestantes ainda estão em estudo, então ainda não está liberado para gestantes, porque ainda falta uma parte do estudo acontecer. E quem está tentando engravidar, primeiro vá até seu médico e questione, né? Pergunte. Mas não vejo contraindicação, não, né? Então, toma a vacina antes de engravidar, pode tomar seguramente a vacina sim, Samara. Doutora, e aproveitando a pergunta dela aqui também, né, falando da gravidez, talvez tem pessoas que estejam se perguntando, assim, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, enfim, ou até pessoas mesmo que estão com dengue no momento, sei lá, a vacina chegou em 2026, a pessoa está com a dengue. Quem está com a dengue ou que tem outras doenças, outras comorbidades, tem observações em relação à tomada da vacina? Quem está com a dengue não pode tomar a vacina com a doença, né? Então, existe lá uma contraindicação tipo febre, não pode tomar em estado febril, não pode ter tido algum quadro inflamatório, né? E quem tem doença crônica, cardíaca, diabetes, né, uma doença com imunossupressão, como um paciente oncológico ou com outras doenças autoimunes, tem que procurar o médico, tá? O médico tem que autorizar a tomar essa vacina. Na dúvida, sempre é importante, né, doutora? Essa pessoa já está ali em algum tratamento sério de saúde, para evitar, né, qualquer tipo de complicação, essa orientação médica aí. Agora, as pessoas sabendo que a vacina da dengue já estará disponível a partir de 2026, quem está ansioso, assim como eu, para tomar a vacina, já pode também se preparando, se tem consulta aí em breve com o seu médico, já até tirar as dúvidas, né, doutora? Eu fiquei sabendo que a vacina da dengue está chegando, eu vou poder tomar com as minhas condições atuais de saúde. Isso é importante também, né, doutora?
Sim, já aproveita a sua próxima ida ao médico e já questione ele. Para ele deixar já autorizado e assim que liberar a vacina, você procure o posto mais próximo da sua casa e tome a vacina. Né? Então, assim, todo mundo que tem algum tipo de doença crônica, aproveita aí o final do ano, início do ano que todo mundo faz um check-up, né, Ana? E já questione o seu médico. Doutora, falando aí então, né, dessa vacina tão esperada, pode ser que tenha quem pense aí também, já tomei a vacina, posso ficar tranquilo e não preciso mais me preocupar com o mosquito. Até onde isso é verdade e o que permanece como responsabilidade que eu e que todos nós devemos ter em relação à doença, né, ao mosquito da dengue. Sim, os cuidados continuam. Mesmo com a vacina, a gente tem que cuidar do nosso quintal, né, Ana? Assim, porque como a gente tem um vetor, o vetor é muito complicado de ser combatido. A gente não tem como tirar, porque primeiro ele faz parte da natureza, né? A gente teve em algumas regiões aqui de Londrina, por exemplo, que eles colocaram lá o mosquito com Wolbachia, que deu uma diminuição gigantesca, ajudou muito. Que o Wolbachia é aquele método para tentar a proliferação dos mosquitos? Como é que é mesmo? Porque o vírus não consegue se replicar dentro do intestino do mosquito. Sim. Né? A Wolbachia é uma bactéria que inibe essa proliferação desse vírus. Então, ele não transmite o vírus. Então, a gente fala que são mosquitos inertes, a gente fala, né? Mas, assim, deu uma controlada. Mas a gente não tirou o mosquito. E o mosquito tem o seu ciclo de proliferação. E eles proliferam em água parada, limpa. Né? Não só água suja. Então a gente tem que cuidar sim do mosquito. Além disso, a gente está falando só da dengue, mas o mesmo mosquito ele ainda prolifera, ainda transmite a chikungunya e o zika, né? Que são também doenças graves, são arbovírus, que é a mesma classe do vírus da dengue, transmitida pelo mesmo mosquito. Então, além da gente tomar a vacina, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Então, mesma coisa, pneu, lata, onde possa acumular água, a gente tem que cuidar para não acontecer. Principalmente agora que a gente está entrando num período chuvoso, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, a gente precisa cuidar do nosso quintal, né? E você tocou num ponto muito importante, porque a gente está batendo aqui na tecla da vacina, falando aí desta boa notícia, mas não adianta só tomar a vacina. A prevenção, ela sempre continua sendo o melhor remédio e também aquela consciência coletiva, né, doutora? Tem pessoas que, às vezes, vou cuidar aqui só de mim e não pensa no vizinho que está ali, não cuida da sujeira que está no quintal, da água parada, da água ali da chuva acumulada, enfim. Então, todo esse cuidado de prevenção, mesmo com a vacina que está chegando aí, eles continuam sendo muito importantes. Sim, a profilaxia, a prevenção, não só pela vacina, mas pelo olhar, né? Nós somos cidadãos, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar. A gente não pode só cobrar do poder público, né? A limpeza. A gente tem que começar também pelo nosso lado. Então, a prevenção, ela começa em nós. Então, eu olho o meu quintal, eu olho o meu entorno e faço isso. Eu faço minha parte de ir até o posto e ser vacinado, né? Legal. Agora eu também preciso cuidar. Então, a prevenção começa no todo. Então, e a prevenção também a gente tem que ter esse olhar coletivo. A gente orientar. Então, assim, nós somos agentes da saúde, a gente orienta quanto à gravidade. Mas a gente também tem que orientar a questão de cuidar do próximo, cuidar do quintal, cuidar da família. Então, a gente precisa começar na prevenção lá de trás. Né? Então, não havendo pessoas doentes, legal, mas também não havendo proliferação de mosquito, é melhor ainda. Muito bem, então a vacina está aí, mas prevenção sempre. Isso nunca vai estar em desuso, né? Prevenção sempre, em primeiro lugar. Eu disse que nesse bloco a gente ia voltar a falar um pouquinho mais em relação à questão das fake news. E em todos esses anos aí, né, doutora, de experiência que você tem nesta área, qual foi a, digamos assim, desinformação mais prejudicial que você já ouviu em relação à vacina e o que nós precisamos responder com clareza para combater esse medo que o pessoal tem tido de procurar a vacinação, de atualizar ali a carteirinha de vacinação? O que a senhora acha importante destacar neste momento sobre isso? Nossa, Anne, tantas fake news que a gente fala que não dá para falar uma só, né? São muitas. Durante essa pandemia a gente ouviu absurdos. Assim, acho que a mais grave é aquela questão da vacina causar doença.
Essa eu acho que a gente tem que desmistificar isso, porque também eu entendo que a pessoa que não tem tanta informação, tanto conhecimento, a hora que você fala que você vai receber um vírus atenuado, ele não sabe, ele só ouve vírus. Então ele acha que é o vírus que causa a doença, né? O vírus atenuado é um vírus enfraquecido, que ele só vai estimular a sua imunidade para a produção de anticorpos. Então, a primeira coisa é essa, a gente desmistificar que você não vai receber o vírus, que você não vai ficar doente por causa da vacina, né? Mas também a gente também tem que desmistificar que a vacina entra e ela causa danos neurológicos, que a pessoa fica... Eu lembro muito do Covid que você cria, como é que falou? Ah, não, quem tomar a vacina do Covid vai virar jacaré. Meu Deus. Então, assim, né? Então, assim, umas coisas, assim, absurdas. Então, eu acho que essa que você vai receber um vírus e você vai ficar doente, eu acho isso, e que a vacina é capaz de interferir em alguma outra parte do seu organismo. Eu acho que essas duas a gente precisa... Gente, são muitos estudos, né? Então, quantos anos a gente tem a dengue no nosso território nacional? Quantos cientistas eles acabam fazendo esses estudos? São anos de estudos, né, Ana? Ou seja, a gente tem que valorizar a nossa ciência, a nossa medicina, porque eles estão aí para nos ajudar a cada vez mais combater as doenças, enfim. Então, fica aquele alerta, né? O cuidado aí com as falsas informações. Procure-se sempre informar em fontes seguras. Já estamos quase chegando no finalzinho do nosso programa, mas ainda tem um último bloco onde a gente vai trazer as nossas conclusões aqui, destacar aí a importância desta vacina brasileira do Butantan contra a dengue. Então, o Papo de Especialista volta já. Continue aqui com a gente. Papo de Especialista, e o assunto hoje é a vacina nacional, a vacina brasileira contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Temos uma vacina nacional para chamar de nossa, que as pessoas vão poder receber a partir de 2026. E a nossa convidada, a doutora Aline Stipp, microbiologista e professora da PUC Paraná, Campus Londrina, está aqui conosco, trazendo aí em primeira mão para os ouvintes, para os telespectadores também da nossa Alvorada 106.3, todas as informações sobre a vacina contra a dengue. Doutora, neste último bloco tem uma perguntinha aqui de um ouvinte, tem também uma pergunta que eu quero fazer para a doutora sobre como a PUC também, de certa forma, está participando de pesquisas relacionadas aí a dengue, estudos, vacinas, enfim. A pergunta agora é da Célia Gonçalves, ela mora no Terra Bonita, aqui na cidade de Londrina, e ela diz assim: se muitas pessoas se vacinarem, o risco diminui para toda a comunidade? Podemos falar, doutora, em imunidade coletiva? Sim, podemos sim. Eu acho que isso é super importante, viu, Ana? A gente tem vários estudos que a gente enfraquece a circulação de vírus quando a gente tem acima de 70% da população vacinada. Então, quanto mais pessoas vacinadas, né? E eu acho que a gente pode até fazer um adendo na questão da população, de 4 a 60 anos. É a grande parte da população, né, nacional, a gente tem nessa faixa etária. Então, se todo mundo se conscientizar que precisa, que é necessário vacinar, a gente vai alcançar esses 70% e sim, a gente vai ter a imunidade coletiva. Isso vai reduzir a circulação de vírus. Então, o risco de ter novos surtos, novas epidemias de dengue vai diminuindo cada ano um pouquinho mais. E a longo prazo, quem sabe a gente ter um caso ali, um caso aqui, e assim por diante. Olha, a não ser que a pessoa diga que ela goste de pegar dengue, que eu duvido muito, eu nunca tive. Nós tivemos um colega que trabalhou aqui conosco, que já tinha tido algumas vezes Covid e dengue. Ele falava assim: eu prefiro pegar Covid do que pegar dengue, porque ele dizia que dava muita dor no corpo, a pessoa ficava prostrada. Então, se tem a vacina aí, e a pergunta da nossa ouvinte, né, se quanto mais pessoas tomarem a vacina, melhor, falou da imunidade coletiva. Então, se a vacina está aí, se você pode evitar de ter, então, a dengue, de ficar mal na sua casa, desidratado, com muita dor, com diarreia, com febre e tantos outros sintomas, porque, né, meu Deus, por que você não vai tomar a vacina, aquela picadinha ali, tão rapidinho? Meu Deus, a vacina está aí para salvar vidas,
para nos ajudar. Então, olha, eu de verdade, doutora, eu fiquei muito feliz quando eu soube dessa notícia, quando eu soube que o nosso programa aqui falaria sobre isso. E falando em programa, né? A PUC Paraná, Campus Londrina, sempre também participando, realizando diversos importantes projetos. Nós já falamos aqui da suplementação em pacientes idosos com diabetes, lá no núcleo, né, do pessoal de medicina, da parte de endocrinologia, e tem tantos outros núcleos da PUC que ajudam a nossa população de Londrina e região. Em relação à dengue, à vacina, vocês estão participando de grupos de estudos, o que a PUC está participando, assim, doutora, de alguma forma neste momento? Sim, Ana, a gente tem um grupo de pesquisa, né, o qual eu faço parte, que a gente chama de Denguev. É um grupo muito grande, é um grupo internacional que começou no Covid, em 2022. É um grupo australiano de pesquisadores que fazem estudos mundiais dessa questão de epidemias e pandemias. E hoje, o que a gente está estudando? Gestantes que tiveram dengue durante a gestação. A gente estuda o neurodesenvolvimento da criança. Então, os primeiros 5 anos dessa criança, ela vai passar por vários testes cognitivos, motores, entre outros, para ver como que acontece o neurodesenvolvimento quando a mãe é infectada durante a gestação. O que acontece com a criança? A gente não sabe. Então, para isso, a gente está recrutando gestantes que tenham tido dengue em qualquer momento do seu período gestacional e também gestantes que não tenham tido dengue. Porque a gente precisa de um grupo controle para fazer um estudo comparativo daquele bebê, por exemplo, a 1 ano de idade, como que ele teve um desenvolvimento neurológico, né, de neurodesenvolvimento, e aquela criança que a mãe teve dengue durante a sua gestação, para a gente saber o que esperar, né? E na questão da vacina, a gente também faz um comparativo, né, da mãe que era pré-vacinada, então antes da gestação já era vacinada, e também da mãe que não foi vacinada. Então, qual é o agravamento, né, nas perspectivas do neurodesenvolvimento? Então, essa criança ela fica com a gente durante os 5 primeiros anos, né? É tudo gratuito, né? Então, você vai até a PUC, você passa pelo pediatra, pelo neurologista pediatra para ele fazer esses estudos. Então, é um estudo do curso de medicina e de biomedicina da PUC aqui de Londrina, com uma parceria com o nosso ambulatório médico lá da PUC Paraná. Então, só reforçando, quem pode participar e algum contato, né, para quem está nos acompanhando, ligar ou mandar uma mensagem? São gestantes, né, que tiverem em qualquer momento dengue, essas a gente até quer que nos procure, por favor, mas também aquela pessoa que quer participar de um projeto de pesquisa para entender um pouquinho mais, né, sobre neurodesenvolvimento, né, passar por essa experiência, né, com a criança. Então, o celular é 99183-6243. Tá? Pode mandar o WhatsApp, pode ligar nesse celular, que a gente atende, a gente entende em que momento da gestação essa mamãe está, e a gente vai até ela na UBS, ou até a gente convida, né, se possível, ir até o nosso ambulatório com hora marcada, e a gente vai fazer essa primeira entrevista. Muito bem, quem ficou com alguma dúvida, pode ligar aqui na Rádio Alvorada durante o horário comercial, que a gente repassa para você o telefone. Quem está acompanhando pelo YouTube, a informação, o número fica aqui embaixo na tela, mas pelo rádio, quem não conseguiu acompanhar, não tem problema. Liga na Rádio Alvorada em horário comercial, que a gente repete, reforça para você todas essas informações. Doutora, também tem o Instagram, viu? Isso, doutora, Ana? eu ia perguntar seu Instagram também, né? Passa pra gente. @AlineStip, tudo junto. Pode ir lá mandar no direct sua pergunta. Pode entrar em contato se quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto, né? Esse nosso estudo. Então é só mandar o contato que eu entro, eu respondo, a gente marca o horário, a gente conversa um pouquinho mais. Então, para quem está acompanhando pelo YouTube, reforço, o @ da doutora está aqui embaixo. Agora, para quem está acompanhando pelo rádio, doutora, então é Aline, normal, e o Stip é com S mudo, né? S mudo. S-T-I-P-P. É só um T, né? É S-T-I, depois dois PP. Muito bem, vale a pena, viu? Eu sigo a doutora Aline, gosto muito do trabalho dela, sou fã, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistá-la, sempre aprendo muito com ela. E agora, doutora, aqueles
aquele momentinho, né, para as considerações finais, diante de tudo que nós falamos nesses 4 blocos aqui, sobre essa grande conquista para o nosso país, que é a vacina contra a dengue, e também a sua mensagem para quem está acompanhando aí o nosso programa até agora. Bom, eu acho que a primeira mensagem é vacine-se, fique ligadinho, né, nas notícias oficiais, né, do calendário de imunização sobre a vacina, né, procurem meios de informação, né, verídicos de instituições que levam a sério a ciência do Brasil. A gente está crescendo muito, né, um ganho gigantesco. O Instituto Butantan é um instituto pioneiro no Brasil na questão de tecnologias de vacina. É uma vacina que vem sendo estudada por muitos anos, né? E a dengue está aí, é uma epidemia anual, ela não tem um momento de chegar, ela permanece durante o ano todo, e realmente aquilo que você falou, os sintomas são muito complicados. Então, por que não se vacinar? Né? Eu acho que a gente tem que pensar nos ganhos que nós vamos ter. E a profilaxia, a prevenção está aí. E a gente começa com a prevenção, vacina no braço. Muito bem, doutora Aline, quero agradecê-la imensamente por mais uma vez ter aceitado o nosso convite, dedicado um tempo na sua agenda para vir conversar com os nossos ouvintes. Um abraço para o seu esposo que está acompanhando conosco ali dos bastidores. Como que é o nome dele mesmo? Quero falar o nome. Danilo, um abração, viu? Sempre aqui presente, companheirão com a doutora Aline, o Everton, nosso diretor, toda a parte de gravação, fazendo este programa chegar até você. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E olha, não deixe de compartilhar, você que está acompanhando pelo YouTube, ou mesmo você que está ouvindo pelo rádio, saiba, este programa fica disponível na íntegra em nosso canal no YouTube, youtube.com/Alvorada Londrina. Compartilhe para muitas pessoas esta boa notícia. Vacina nacional contra a dengue? Temos, claro que temos. Olha que orgulho, como brasileiros, poder dizer isso. Que vitória, né? E você ficou sabendo todas essas informações aqui pela nossa Alvorada FM 106.3. Deixo um grande abraço para você, um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.